Bem, pessoal, dia 8 de novembro, eu mostro aqui pra vocês, primeira coisa, vocês se lembram, 2 dias atrás, o Lula deu uma entrevista e declarou apoio pra Kamala Harris. Naquela entrevista ele disse que a vitória do Trump seria o nazismo com outra cara. Bem, e agora, à tarde, Eduardo Bolsonaro fez uma ameaça ao Lula, é isso mesmo. Ele disse que tudo o que o Lula faz chegará ao presidente eleito dos Estados Unidos. E aí ele compartilha uma reportagem do Metrópolis, dizendo, olha, que ele contou ao Trump que o Lula tinha dito isso, né, dessa questão do nazismo, diretamente para o Trump. Né? Lembrando que o Eduardo Bolsonaro foi uma das 80 pessoas convidadas que estiveram acompanhando a apuração ao lado do Trump na residência dele lá em Mar-a-Lago, na Flórida. Então é o seguinte, ele já está deixando claro que ele vai trabalhar 24 horas por dia para azedar a relação entre os Estados Unidos e o Brasil, né? É isso que o Eduardo Bolsonaro... Agora, eu queria mudar radicalmente de assunto, mas tem a ver com o Eduardo Bolsonaro, porque é o seguinte, está em discussão no Congresso a votação de uma proposta de emenda constitucional para alterar esse limite máximo da jornada de trabalho do Brasil, que é de 44 horas semanais, né? Ou seja, a pessoa trabalha de segunda a sexta, das 9 às 18, normalmente, e ainda no sábado ela tem que trabalhar das 9 da manhã à 1 da tarde. Bem, essa jornada ela é para parâmetros mundiais muito elevada, tá? Na Europa, só para vocês terem uma ideia, 35 horas semanais, por exemplo, em vários países. Então, 35 horas semanais, não é só que as pessoas não têm esse adicional no sábado, tá? Essa jornada adicional no sábado, não é só isso. Além do trabalho ser de segunda a sexta, eles têm 1 hora a menos por dia, tá? Então, normalmente as jornadas começam às 9 da manhã e terminam às 5 da tarde, isso é importante. Como tá aí na tela, tem lugar, como a Alemanha, que tá discutindo até reduzir ainda mais a jornada, para 28, mas o que me interessa é que é o seguinte, bem, discutiram então de reduzir de 44 para 40 horas semanais a jornada, para tirar esse adicional de horas no sábado, e o PL se posicionou visceralmente contra lá na CCJ. Requerimento 51 de 2024 da senhora Erika Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PL, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta. Bem, eu acho meio chocante, né? Um cara que trabalha 2 vezes por semana falar um negócio desse. Mas aí fica a critério dos telespectadores aí julgarem, tá? Eu tenho um outro vídeo que é de um assunto correlato. Um fazendeirão, daqueles bem bolsonaristas mesmo e tal, reclamando que hoje em dia a meninada quer estudar tal, e ter uma profissão melhor ao invés de trabalhar só com trabalhos manuais, ali, ser peão, né? Como ele diz. Parou para pensar que a fábrica de peão acabou? Onde é que os peões eram formados? Nos currais, nas fazendas, junto com o pai dele. Sim. O pai era peão, o menino viu o pai peão, pai, eu quero fazer o que você faz. Aí logo tinha um cavalinho, o menino de 14 anos já ia ali com o pai, de 12, de 13, e já virava um peão e ia embora. Agora hoje é proibido, né, por lei, não pode deixar um menino de 12 anos, oh, Deus o livre guarda, acontece alguma coisa, a fazenda tá morta, né, vai responder um processo gigantesco. E o pai não quer. Não, meu filho, você não vai ser peão, não. Você vai estudar, você vai ser doutor, você vai fazer alguma coisa melhor. Vai fazer a profissão do pai, não. A profissão do pai é ruim, é sofrida. A fábrica de peão acabou. Como é não fazer, Leandro? Como é que nós vamos fazer daqui 5, 6, 7, 8 anos? Não vai ter peão mais. Lembrando que o Bolsonaro e o bolsonarismo são defensores abertos, tá? Isso não é uma postura escondida, eles são defensores abertos do trabalho infantil. O Bolsonaro já falou isso em entrevista, né? Deixa a molecada trabalhar e tal. Votava contra as orientações lá da Organização Internacional do Trabalho de condenar trabalho infantil. Quando ele foi presidente, o governo praticamente suspendeu a fiscalização contra o trabalho infantil, justamente para tentar, se não consegue aprovar formalmente uma lei para isso, tal, pelo menos então faz vista grossa para quem estiver cometendo essa prática, né? Para só fechar, pessoal, tem uma entrevista hoje no Globo. Ontem teve na Folha, né? Hoje tem no Globo a entrevista do Bolsonaro, dizendo que o Congresso é o caminho e pode reverter minha inelegibilidade. Já na primeira frase já dá vontade de parar de ler a entrevista. Eu leio só por causa da função, tá?
pra trazer pra vocês e tal, mas só de ler a primeira frase ali eu já desistiria de ler o restante. Bem, olha só, a repórter começa a entrevista e pergunta pra ele o que a vitória de Donald Trump representa para o bolsonarismo. Aí ele responde: é uma boa notícia para o mundo, né? Defendemos a liberdade econômica. Só aí já deveria interromper a entrevista. Porque o Trump é o sujeito mais anti-liberdade econômica que tem. Olha, um dos pilares da liberdade econômica é o livre comércio. Ou seja, você comercializar mercadorias e transitar com mercadorias pelo mundo sem barreiras tarifárias. O principal pilar, a principal proposta econômica dele é justamente colocar tarifas para barrar o livre comércio. Inclusive, teve uma entrevista recente em que ele perguntado ali, olha, mas essas tarifas, essas barreiras de protecionistas e tal, isso aí vai encarecer os produtos para os americanos, tal, o que você acha? E aí ele diz, olha, tarifa é a palavra mais bonita do dicionário, eu amo a palavra tarifa. Vou colocar aqui para vocês com aquela tradução, aquela legenda, né? Na verdade é uma dublagem feita por inteligência artificial. Sim, adoraríamos que fosse feito nos Estados Unidos. Mas sabe, uma pessoa comum que ganha $55 mil não pode pagar por isso. Então, como você equilibra e gerencia as tarifas para que a pessoa média não seja afetada por elas? Mas antes de fazer isso, deixe-me dizer tarifas, porque para mim é a palavra mais bonita do dicionário. Mais bonito que o amor, mais bonito que qualquer palavra que eu conheço, tarifa. Bem, aí só pra gente fechar, pessoal, eu queria destacar outro trecho da entrevista, porque me parece que vai ser a estratégia que ele vai usar para lidar com as dissidências que ele tem na direita. Tá? Então, por exemplo, ele chamou o Marçal de esquerdista nessa entrevista, falou que teve gente de esquerda que apoiou o Marçal. E para desqualificar o Ronaldo Caiado, ele usou a mesma estratégia. Tá? A repórter da Globo perguntou assim: o senhor também se desentendeu com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que tenta se cacifar para 2026. Aí ele responde: eu tinha um candidato em Goiânia, o Fred Rodrigues, e ele tinha outro. O Caiado apoiava o Sandro Mabel. No segundo turno, vereadoras do PT falaram que apoiariam Mabel. Alguém construiu esse apoio. Então, uma pessoa construindo apoio com o PT é complicado. Perder a eleição faz parte da regra do jogo e ninguém quer perder. Agora, se aliar ao diabo para ganhar a eleição, aí não. Então, já está clara a estratégia dele. Ele vai dizer que assim, não, esses meus concorrentes na direita não são de direita. Eles são meio esquerdistas. Essa que é a estratégia que ele vai usar para desqualificá-los. E só para fechar, pessoal, tem aqui no Valor Econômico a matéria, né, o dólar fecha em forte alta, com possível volta do representante das tarifas do governo Trump, a bolsa caiu, hoje saiu aquele dado da inflação, que a inflação furou o teto da meta, né? Agora está em 4,72, o teto da meta é 4,5. E aí o governo está de novo em reunião, tá? Lula faz nova reunião com o ministro para tentar fechar medidas de corte de gastos. O presidente se reuniu diversas vezes com o ministro ao longo da semana para fechar a proposta que será enviada ao Congresso. O seguinte, ontem foram mais de 10 horas de reunião a portas fechadas, hoje a reunião conta. Agora, existem indícios, né, que vendo os ministros que estão participando da reunião, por exemplo, Carlos Lupe falou que se fosse cortado qualquer coisa, que ele pediria demissão do governo. Porque Carlos Lupe já nem foi chamado para a reunião hoje, então acho que isso são... Olha, vejo que na lista tem vários representantes do Ministério da Fazenda. Então vejo aqui sinais, fortes sinais. Vocês vejam, por exemplo, Gleisi Hoffmann não está nessa reunião. Se vocês vejam que os integrantes, né, os representantes que não querem corte nenhum e nada tal, não estão na reunião. Tá? Então, para mim, isso aqui são... E tem vários representantes da Fazenda, tá? Que é quem está mais interessado na questão desse ajuste nas contas públicas. Então, vejo esse grupo do Haddad, da Simone Tebet, do Geraldo Alckmin, vejo esse grupo mais fortalecido. Pessoal, então é isso pra gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, tá? Pelo celular ou computador. Pois você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta, tá? Então, se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai entrar em contato com o Thiago e lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade.